Santo Antônio e o grande milagre da mula. Em todos os lugares por onde passava, Santo Antônio de Pádua era o flagelo dos hereges, em virtude do maravilhoso dom que possuía de refutar suas objeções e desmascarar suas calúnias contra a fé católica. Encontrando-se ele certo dia em Toulouse, na França, para combater os erros dos inimigos da Santa Igreja, viu-se em luta contra um dos mais tenazes albigenses. Quem eram os albigenses ao qual o santo combatia, tomando seu nome da cidade de Albi, ao sul da França, centro da heresia? Segundo essa seita, eram considerados males, frutos do princípio mau, os fenômenos naturais, como o crescimento dos homens, animais, plantas e mesmo os fenômenos extraordinários como terremotos. Esse princípio mau era também responsável pelas desordens sociais, como a guerra. Além disso, quem criara o corpo humano e sendo responsável pela matéria era o autor do pecado, o qual teria sua origem nela, e não do espírito. Por isso a procriação era também um mal, porque perpetuava a matéria. Evidentemente, os albigenses eram contra a Igreja e contra sua hierarquia, e visavam sua extinção, como também a do Estado. Constituíam uma seita socialista, ou seja, anarquista, contrária ao casamento e à propriedade privada. A longa discussão com um dos albigenses acabou recaindo sobre o tema do sacramento da Eucaristia. Após grandes dificuldades, o defensor do erro ficou reduzido ao silêncio. Por fim, derrotado, mas não convertido, ele recorreu a um argumento extremo, desafiando o santo. Deixemos de palavras e vamos aos fatos. Se por algum milagre podeis provar diante de todo o povo que o corpo de Cristo está de fato presente na hóstia consagrada, eu renuncio à heresia e me submeto ao jugo da fé. Aceito o desafio, respondeu logo Santo Antônio, cheio de confiança na onipotência e na misericórdia do Divino Mestre. Eis, pois, o que proponho. Tenho em minha casa uma mula. Depois de deixá-la fechada durante 3 dias sem qualquer alimento, eu a trarei para esta praça. Então, em presença de todos, oferecerei a ela uma grande quantidade de aveia para comer. E vós lhe apresentareis isso que dizeis ser o corpo de Jesus Cristo. Se o animal faminto abandonar a comida a fim de correr para esse Deus, que segundo vossa doutrina deve ser adorado por todas as criaturas, eu crerei de todo o coração no ensinamento da Igreja Católica. No dia marcado, acorreu gente de todas as partes, enchendo a praça onde se realizaria a grande prova. Católicos e hereges, todos estavam numa grande expectativa. Perto dali, numa capela, Frei Antônio celebrava a Santa Missa com um fervor angelical. Chega então o herege, puxando sua mula, enquanto um comparsa traz o alimento preferido do animal. Uma multidão de hereges o escolta, prevendo a sua vitória. Nesse momento, sai da capela Santo Antônio, tendo nas mãos o cibório com o Santíssimo Sacramento. Faz um profundo silêncio. Dirigindo-se à mula, ele brada com forte voz: em nome e pelo poder de teu Criador, o qual, apesar de minha indignidade, aqui seguro realmente presente em minhas mãos, eu te ordeno, pobre animal, vem sem demora inclinar-te com humildade diante dele. Devem os hereges reconhecer que toda criatura presta submissão a Jesus Cristo, Deus Criador, que o Padre Católico tem a honra de fazer descer sobre o altar. Ao mesmo tempo, o albigense põe um monte de aveia debaixo da boca da mula esfomeada, animando-a a comer. Que prodígio! Sem prestar qualquer atenção no alimento que lhe é oferecido, não escutando senão a voz de Frei Antônio, o animal se inclina ao ouvir o nome de Jesus Cristo e depois se prostra de joelhos diante do Santíssimo como para adorá-lo. À vista disso, os católicos explodem em manifestações de entusiasmo, enquanto os albigenses ficam esmagados de confusão. O dono da mula, porém, mantendo a palavra de honra dada a Santo Antônio, abandona a heresia e torna-se um fiel filho da Igreja. Santo Antônio de Pádua, martelo dos hereges, rogai por nós. Amém.